Olá, seja muito bem-vindo. Esse é o 7º vídeo dessa série de vídeos que a gente está fazendo aqui, falando sobre espiritualidade e temas que às vezes são muito delicados, mas que a intenção aqui é esclarecer, é tirar as dúvidas, é tirar os medos e, enfim, deixar tudo mais simples e fácil possível, tá? Então a gente falou, né, sobre amigos espirituais, a gente falou sobre obsessor, a gente falou sobre autoconhecimento, a gente falou sobre trocas energéticas, um monte de assunto que a gente já conversou. E agora é muito importante a gente falar sobre guias e mentores. Primeiro, para entender o que são, a atuação deles, como é que funciona na prática tudo isso. Eu vou novamente me apoiar um pouco no Livro dos Espíritos, sem intenção de doutrinar, sem intenção de levantar uma bandeira religiosa, não é isso. Estou usando o Livro dos Espíritos porque dos livros eu acredito que é o que traz mais informação, certo? E sempre usando um filtro, o nosso filtro pessoal, né? A nossa razão na hora de absorver qualquer informação. Eu vou pedir para você, enquanto você está assistindo isso aqui, para que você se abra para o conhecimento que eu vou estar passando, para a visão que eu estou passando para você. E aí, quando finalizar o vídeo, você separa o que fica e o que não fica, tá? O que encaixa e o que não encaixa no seu ser, tá joia? Então, vamos lá. A gente vai falar de guias e mentores. Vamos começar com esse olhar do Livro dos Espíritos, tá? Se você não viu os outros vídeos que estão aqui, eu recomendo que você veja, porque eles têm uma sequência. Mas, em todo caso, o formato aqui é como se fosse uma live. Então, eu vou falando de forma corrida, eu posso ter minhas pausas de busca de palavras, eu posso me corrigir, enfim, a ideia é que seja corrido, tá? O tempo indo junto aqui comigo. Bom, então a gente vai para a pergunta 97 do Livro dos Espíritos, e a questão é o seguinte: existe um número determinado de ordens ou graus entre os espíritos? E a resposta é que isso seria algo infinito. Não dá para determinar, não, olha, é uma escala aqui de 5, é uma escala de 10, não dá para determinar. O que dá para dizer é que dentro dessas infinitas possibilidades, a gente consegue separar em 3 vias. Então vamos pensar que é uma estrada, tá? E aí essa estrada dá acesso a uma primeira, a uma segunda e a uma terceira estrada. Vamos pensar. E cada estrada tem infinitas vias dentro dela. Vamos visualizar mais ou menos assim. E aí a gente vai ter aqui uma uma estrada de espíritos mais esclarecidos, aqueles que já alcançaram um nível de iluminação. Então aqui a gente vai ter os mestres, né? A gente vai ter umas consciências bem desenvolvidas. A gente tem a estrada do meio, que é aquele caminho onde o bem é uma motivação maior, o interesse de motivação daquela consciência, dessas consciências é um bem maior. E a gente tem a estrada da esquerda, com consciências pouco esclarecidas, pouco iluminadas, tá? Dentro de cada estrada, a gente tem infinitas vias. Eu resumi o que está escrito aqui no Livro dos Espíritos, mas é isso. O conteúdo é esse. E aí, aqui nessa via, aqui nessa estrada do pouco esclarecimento, a gente vai ter a via do João, que eu falei naquela aula passada, a gente vai ter a via do obsessor, a gente vai ter a via daquele que está perdido, a gente vai ter a via do egoísta, a gente vai ter a via daquele que está adormecido conscientemente. Então tem várias vias. Aqui, estamos supondo que a gente está na via do meio, tá? Essa daqui. O que a gente tem? A gente tem a Maria, irmã de João, lembra aquele exemplo? A gente tem um amigo de luz. Aqui a gente também tem um guia, a gente também tem um mentor. Aqui, nessa primeira saída para outra estrada, a gente vai ter os mestres ascensionados,
a gente vai ter as consciências crísticas, a gente vai ter os seres mais iluminados, tá? Então, dessa daqui a gente não vai nem citar. A gente vai ficar hoje na estrada do meio, entendendo essas vias guia e mentor, certo? Então, a gente tá com o nosso carrinho aqui e a gente vai passar por essa via só para entender. Depois a gente volta com o nosso carrinho para nossa via, que é de busca de esclarecimento, que é de busca de autoconhecimento, de desenvolvimento, de lucidez, certo? Sempre buscando o bem, a nós e a esse coletivo que fazemos parte. Bom, e aí eu separei aqui algumas perguntas para trazer. Na sua concepção, você acredita que tem diferença entre mentor e guia? Pensa na função. Tem diferença de mentor e guia? Vamos pensar? O que faz um mentor? O que faz um guia? Se a gente for pensar em termos religiosos, o guia, ele vai ser um nome mais usado em religiões de Umbanda e tal, então usa-se o termo guia. Em religiões mais espíritas, kardecistas, vai se usar o termo mentor, certo? Qual que é a função desses espíritos? Auxiliar na jornada do ser humano. Então, ambos estão fazendo a mesma coisa. Estão auxiliando, eles estão ajudando, eles vêm através da ferramenta humana para poder auxiliar mais, não só a este, mas a outros, né? Trazendo mais conhecimento, mais sabedoria, enfim. Então, a função é a mesma. Não muda. É a mesma coisa. Vou devagar. Tem diferença entre mentor e guia? Não, a função é a mesma, certo? Se você assistiu aquele vídeo que eu dou o exemplo do Joãozinho e da Mariazinha, que são irmãozinhos, e que, eu já nem sei mais qual aula, aqui achei, e que cada um tem uma postura de vida diferente. Então a gente tem lá o João, que foi uma pessoa que amargou a sua alma durante a vida, e que quando desencarna com essa coisa ruim dentro dele. Não é porque ele era uma pessoa má, mas sim porque ele não conseguiu trazer vida para a alma, né? E aí, nessa mesma aula, que é a aula dos espíritos, eu trouxe o exemplo da Maria como uma pessoa que, apesar de ter passado a mesma coisa do João, ela buscou autoconhecimento, ela buscou esclarecimento, ela liberou esses assuntos e deixou a alma dela mais viva. Então ela desencarna, né? Passamos para o outro plano, vamos validar essa ideia aqui, de um jeito mais leve. E aí, usando esse exemplo, né, de uma pessoa que, poxa, em vida foi super bacana, foi super legal, se autoconheceu, conheceu seus limites, fez por si, fez pelos outros e tal. Essa pessoa, ela vai se tornar um guia e um mentor quando desencarna? Será? Pensa o que você acha? Será que quando você vive uma vida leve, tranquila, de boas, né, buscando o teu processo, buscando não se envolver em conflitos, em problemas que não são seus, sabe? Buscando autoconhecimento, fazendo suas terapias e tudo mais. Você desencarnou. Dali em diante, você vai se tornar um guia, um mentor? O que você pensa? Guarda aí essa tua resposta, independente de estar certa ou estar errada. Eu quero te trazer uma visão um pouquinho mais profunda. Vamos pensar nessa mesma pessoa, tá? Ela desencarna e tal, descobre como é que é todo esse universo espiritual, como é não estar no corpo. Ela vai redescobrindo tudo isso. E vai sendo dado a ela algumas oportunidades para que ela continue buscando autoconhecimento, mais desenvolvimento, mais fazer pelo bem. Vai sendo dada oportunidade. E conforme ela vai conseguindo lidar com essas oportunidades, pode ser que em algum momento falem para ela, olha,
Você não sabe. O João, que era seu irmão e tal, muito querido seu, vai encarnar de novo. Será que você não quer ajudar ele? E aí ela pode dizer sim ou não. Ela pode, né, ter essa escolha. Bom, então, dentro dessa ideia que a gente construiu, o que aconteceu? A gente teve uma pessoa que, por sorte, não estou falando que todo o processo é assim, eu estou te dando um exemplo. Por sorte, em vida, ela buscou lucidez, desencarnou, foi para um plano outro, ou paralelo, mas também não vamos entrar no mérito. E ela vai continuando esse processo que ela já deu início aqui. Autoconhecimento, busca fazer o bem, se desenvolver, aprender mais, crescer, tá? Então ela continua esse processo de crescimento. E vão sendo dadas a ela oportunidades de diversas coisas que também não nos cabe agora ficar elaborando. Mas pensa assim, pensa no que um espírito bom faria num lugar bacana. Então ele vai continuar processos de evolução. E aí chegam pra ela e falam, olha, eu tô vendo que você tá madura, eu tô vendo que você tá bem desprendida, sabe? Que você tá assumindo bastante responsabilidade já, você tá dando conta de bastante ajuda. O que você acha de ajudar uma pessoa querida? Será que tá legal pra você? O que você acha? Tive que fazer uma pausa aqui rapidinho. Bom, vamos lá. E aí perguntam pra ela, né? O que você acha disso? Se ela tiver autoconsciência e um desprendimento suficiente de ver esse mentorado, né? Essa pessoa que ela vai estar ajudando, conseguir acertar e errar, ela pode dar conta, sim, desse trabalho. Não é dessa obrigação, não é dessa missão, pode ser, mas desse trabalho ela pode dar conta. Mas primeiro ela tem que estar disposta, né? Ela tem que estar ali com essa disponibilidade. E não é só, eu tenho tempo, não, tem que estar disponível. Tem que ter condição de assumir essa responsabilidade. E ela vai dar continuidade a outros trabalhos que ela está desempenhando lá, seja aqui, enfim. Quando um espírito, tá? Desencarnou e vai e tal, passa pelos processos de cura e tudo mais. Existem várias funções que acontecem. Existem trabalhos de cura que acontecem dentro do plano astral. Existem trabalhos de cura que acontecem aqui no plano físico, sem vínculo afetivo entre o espírito e o que está recebendo cura. Existem muitos trabalhos acontecendo. Então, assim, é preciso que o espírito da Maria, tenha passado por várias coisas até que ela tenha bagagem o suficiente para guiar ou mentorar alguém que estará encarnado. E é preciso ter afinidade. Muito dificilmente vai ser uma coisa aleatória, sabe? Girou uma roleta, caiu aqui, A com B, vai vocês dois, você guia. Normalmente tem uma afinidade. Vamos pensar nos nossos guias, mentores, seja na tua visão um único, seja múltiplo, como uma família espiritual. É uma família, tem um vínculo, tem um afeto, tá? Não é uma coisa aleatória. Tem que ter algum bem-querer. Mesmo que você não se lembre, mesmo que você não saiba, também não faz muita diferença a gente aqui saber. O importante é saber que há afeto, há carinho, há bem-querer. E existe a extrema necessidade de seguir regras, né? Disciplina. Por quê? Esse guia, esse mentor, ele não vai poder pegar da sua mão o seu problema e falar, não, parou, eu vou resolver pra você, tá? Porque como eu gosto muito de você, olha, isso aqui é meu. Esse espírito, ele tem que ter tal consciência de que o seu erro tem uma consequência, a sua consequência vai trazer aprendizado. Ou ele vai ter que ter a lucidez de entender que o desafio que você está passando é exatamente o que você precisa passar. Enfim, todos esses processos difíceis. Porque se existe muita paixão, esse guia vai pegar esse problema e falar, deixa que eu resolvo. Ou ele vai falar pra você, faz isso, faz aquilo outro. E vira uma relação complicada,
tá? Então, são pontos a se pensar. Então, até aqui a gente já consegue entender que para se tornar um guia, um mentor de alguém, tem muita água para rolar embaixo dessa ponte, né? Ainda assim, são espíritos, consciências, que estão na via do meio, certo? Atuando conosco, ainda em processo de iluminação, em processo de pegar essa via aqui mais iluminada, se é que é a intenção, se é que há essa necessidade, mas vamos pensar nisso, certo? Então eles estão aqui. A via não é a estrada que é mais iluminada, a via são as subdivisões, certo? Estou me confundindo hoje. Bom, então, ó, esses guias aqui, esse guia que tá aí com você, que tá aqui comigo, ó, rodou, trabalhou, fez um monte de coisa, um bocado de coisa, deu conta de um monte de responsabilidade para poder estar aqui hoje e tá mentorando a nós. Não foi da noite pro dia, não é porque é uma super, hiper, mega consciência, não. Tá na seara também, né? Tá aqui ralando conosco. E temos afinidades, temos os nossos bem-quereres aí, certo? Então, o guia tem que ter bagagem, ele tem que ter esclarecimento, ele tem que estar disponível para essa função, ele tem que ser disciplinado, ele, tem que estar ali apto à função, certo? Todo cargo que a gente vai se candidatar tem ali uma série de coisas que a gente tem que estar apto. Por que no plano espiritual seria diferente? Não é. Tem uma série de pré-requisitos. Porque senão, o que acontece? A gente se embola e ele se embola também. Então ninguém tá querendo isso, né? Tudo acontece direitinho, bonitinho. Vamos pensar pra gente visualizar até um pouquinho mais assim, ó, até onde vai a atuação desse guia, certo? A gente sabe que ele tem regras e tem responsabilidades conosco. Mas vamos pensar no seguinte, vamos pensar que quando você nasceu, você é a mesma coisa que você entrar numa faculdade. Vamos construir essa ideia. E aí, tem lá na faculdade o orientador do seu curso. E aí, quando você nasce, você ganha um orientador aqui para essa vida, para essa existência. O orientador do curso, ele vai poder chegar para você e falar assim: olha, o trabalho que você fez não tá muito legal, mas eu fiz outro para você, Tó. Ele não vai fazer isso. Ele vai falar: olha, isso aqui não tá bom, isso aqui não tá legal, vamos tá corrigindo? Vamos tá fazendo de novo? Com isso daqui você não vai passar. Olha, presta atenção nisso aqui que você está fazendo, que aqui você tem um potencial grande, presta atenção. Pega essa energia que você está jogando lá e joga aqui para você ter mais concentração, mais foco, mais desenvolvimento. Olha, eu tô vendo essa sua dificuldade. Como é que eu posso te dar uma forcinha? Uma forcinha. Entendeu? Olha, eu tô vendo que você tá meio mal, que as coisas estão decaindo. O que tá acontecendo? Essa é a função do guia. Certo? É a mesma... Tô usando aqui a imagem de um orientador bem bonzinho, bem bacaninha, né? Mas você tá entendendo? Ele vai apontar coisas para você poder atuar em cima do que você tem. O que você tem? Você é sua matéria de atuação no mundo. O guia, ele tá aqui falando para você: olha, presta atenção. Vamos fazer direitinho para passar de ano? Vamos? Não vamos ficar de recuperação disso não? Por favor? Né? Tá tentando. E o trabalho dele é ter êxito nessa função. Por ele, também. Pelo bem-querer que ele tem com você, também. Né? Pela sua conquista, também. Então é bem a benefício de todos. É bom para todo mundo. E pensa assim, olha. Se um guia, nesse processo, vocês dois ali juntos trabalhando, você vai conseguindo ser melhor, ficar mais bacana. Esse benefício é só seu? Esse benefício é de todo mundo que está ao teu redor. Olha como esse bem, ele é expansivo. Então, o papel
desse guia, desse mentor, é ser um orientador. Ele não vai pagar os preços da sua escolha. Ele não vai ou não deve te dizer o que fazer, quando fazer, como fazer, por que fazer. Porque ele já viveu a jornada terrena dele. Você está vivendo a sua. Se ele fizesse isso, deixa eu achar um jeito de explicar. Vamos pensar assim, tô angustiada, deixa eu ligar aqui pro meu guia. Ai, eu não sei o que eu faço, sabe? Eu tô tão desesperada. E ele fala assim, então, sai de casa hoje às 8 da manhã, claramente, tá se ouvindo? E fala com o fulano, fala isso. Ele te dá um script pronto, tá? E aí você vai lá e fala isso com fulano, porque o guia mandou, então você tá fazendo tudo direitinho, né? O que vai acontecer? Ele te... Mais do que te dar a orientação, ele não te deu escolha, certo? Que ele te falou exatamente o que fazer, quando fazer, como fazer, por que fazer. Ou você, eu não sei, sabe, se eu mudo de cidade, eu só fico nessa. E ele fala, não, muda de cidade sim. Claro que você vai mudar de cidade, por que você vai mudar sim? E aí você muda de cidade. Quem que paga o preço dessa escolha? Você vai colher os frutos. A decisão é sua na sua vida e tal. Mas a força da escolha não foi sua, foi dele. Qual que é a função do guia? Te auxiliar. Se você ligar pra ele e falar assim, olha, eu tô passando por um baita problema, sabe? Nossa, mas assim, tá demais. Não, tô desesperado. O que ele vai fazer? Da maneira como você consegue perceber também, da sua mediunidade, sensibilidade e tudo mais. Mas ele vai te trazer uma palavra de calma, uma palavra de conforto, uma palavra de fé. Um ajuste em você. Porque às vezes você tá mal porque você tá toda derretida diante da vida, né? Se perdeu aí no caminho. Ele vai falar, não, peraí, meu bem, olha, presta atenção. Olha como é que você tá, olha o seu redor. Vamos menos? E você fala, tá bom, então vamos menos. Deixa eu respirar, deixa eu fazer uma oração, deixa eu botar minha cabecinha no lugar. E aí, pode ser que por sorte, né, por prestar atenção em tudo isso, você fala, não, deixa eu voltar à minha disciplina, sabe? Eu vou sair de casa às 8 da manhã e vou fazer uma caminhada. E aí você encontra aquele fulano e troca uma ideia e tal. Percebe como é diferente? O guia ele tá preocupado em você estar bem acima de tudo para que você possa fazer as escolhas corretas na sua vida. Para que você possa estar bem e escolher bem e viver melhor e ter mais amor, e ter mais prosperidade, e ter mais felicidade, aprendendo, desenvolvendo. Tô falando que é um mundo cor-de-rosa, não, que é um mundo lindo e maravilhoso. Mas a função do guia é te ajudar a passar. E muitas vezes o que a gente precisa para passar é bronca. É ali, ó, uma chamadinha. Né? Para que a gente saia daquele ostracismo, para que a gente saia um pouco desse papel de sofrimento e consiga falar, não, peraí, vida é minha, deixa eu tomar aqui de volta. Entendeu? Então, é isso. Ele te quer bem. Ele vai fazer o possível para que você fique bem. Nem sempre você ficar bem é realizar todos os seus desejos. Nem sempre você ficar bem significa que ele, ela, eles vão decidir por você. Nem sempre você ficar bem significa que eles vão te dizer exatamente o que fazer. Entendeu? Aline, olha, mas eu tive uma experiência em que um guia me mandou eu fazer X, Y, Z e eu fiz e deu certo. Ótimo. É via de regra? Não. É exceção, né? E eu quero que você pense agora comigo o seguinte. Ou você conhece alguém que teve essa experiência, piriri pororó. A vida que você está vivendo, ela é sua. Quando uma pessoa, seja viva ou não, vem e te diz exatamente o que fazer por A mais B e tal, e você faz,
no fundo, quem fez? Foi você ou foi a outra pessoa? Então, pensa sobre isso. E pensa o quanto isso de fato pode ser benéfico ou não. Quem é que está agindo na sua vida? É você ou você está depositando isso a um terceiro? Sabe? Entende? Então, constrói essa ideia assim e veja se isso faz sentido para você. Agora, falando de questões práticas, independente da sensibilidade e da mediunidade. Como é que esses mentores vão agir? Como é que esses guias vão agir? Para quem não escuta, para quem não vê, né? Como é que é a atuação deles? É muito mais sutil do que se imagina. Por quê? Do crente ao ateu, todo mundo tem alguma família, algum cuidador espiritual, algum mentor espiritual ali presente. Independente de como você o enxerga, ele tá lá para te mentorar, para ser o seu orientador nessa faculdade. Então, assim, eu vou usar os momentos de angústia, porque é normalmente nesse momento que o ser humano busca a luz, né? Busca uma luz no fim do túnel. Então, você tá lá naquela angústia, aquela coisa ruim, e aí vem um pensamento que te fala assim: acho que eu vou dar uma volta, ou vou andar. Ou aquele pensamento que fala assim: nossa, mas sabe, faz tanto tempo que eu não rezo, deixa eu botar aqui alguma oração que eu gosto, pra eu ouvir e rezar junto. Quem sabe? Então vem uma ideia, de repente vem uma ideia. Você fala: nossa, menina, e eu fiz e foi tão bom, né? Poxa. Ou então você tá ali numa tristeza muito profunda, e aí você começa, de repente, a lembrar de coisas boas. Vem um pensamento de uma lembrança boa e aquilo já puxa vários outros. Fica tudo ali carreadinho. Sutil na mente. Isso é uma atuação de um espírito um pouco mais esclarecido. Isso é a atuação de um mentor. Num momento difícil para nós, vem aquele lampejo e você fala: ai, nossa, que coisa boa, que ideia boa, que coisa boa, isso foi bom. Isso é uma atuação de um guia. Ele te falou para você ir lá e abrir o salmo que você precisava, porque era aquilo que você... Ele falou: olha, o que você acha? Você lembra, de repente você lembra. E você pode pegar esse pensamento ou descartar, né? É o seu direito. Mas eles vêm e trazem um pensamento, trazem uma ideia, dão um sopro pra gente. Às vezes, o guia, ele vai se utilizar das pessoas próximas. Porque às vezes a gente tá ali num estado que o guia tá tentando falar há tanto tempo e a gente não tá ouvindo, ele pega a pessoa mais próxima e fala assim: fala esse trem aqui pra essa menina ouvir. Fala esse troço que essa pessoa precisa, porque eu não tô dando conta. E aí a pessoa ali, sem perceber, sabe, ela vai falando e você vai: mas é isso, eu precisava disso, e não sei o que. Pode ser a atuação de um guia. Você pode ter um sonho que te traz aquele alívio, aquela paz, aquela coisa maravilhosa. Pode ser a atuação de um guia. Hoje em dia, com as redes sociais, né, a gente de repente abre e parece que cai ali uma coisa que era pra mim. Era pra mim. Né? Você abre ali, ou recebe uma ligação, recebe uma mensagem. Tudo isso pode ser pequenos movimentos dos guias e mentores para te dizer: olha, tá tudo bem, vai ficar tudo bem, você vai dar conta. Presta atenção nas suas possibilidades, presta atenção nas suas virtudes, presta atenção no que você está fazendo de errado. São movimentos sutis, né? É sutil, é positivo, é esclarecedor, é aliviador. Do contrário disso, são amizades negativas. Quer ver? Eu não vou me estender muito mais que meia hora, não. Só vou falar mais um pouquinho. Só pra você diferenciar. Se ficar ali, martelando, 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 martelando na sua cabeça, e aquilo te traz angústia, aquilo te traz agonia, aquilo
não é mentor. Não é guia. Te disse exatamente o que fazer, como falar, como manipular uma situação. Não é mentor. Não é guia. O guia e o mentor está aqui para ajudar. A responsabilidade da sua vida é tua. Quem paga o preço é você. Quem se arrisca é você. Eles estão aqui para dizer, olha, pode não ser muito bom, mas se você quer ir, tem colinho para voltar. É tipo isso. Nem sempre é com essa amorosidade toda, nem sempre é com esse dengo todo. Pensa aí no seu guia, no seu mentor, como se ele fosse um irmão mais velho. O mesmo comportamento que um irmão mais velho tem, eles vão ter. Eles não vão te querer ver dependente, eles não vão querer te ver sofrendo, eles não vão querer te ver parada na vida. E se for para dar bronca, vai dar. E se for para dar incentivo, vai dar também, né? Então, pensa sobre esses pontos. A nossa relação com os nossos guias e mentores é essa, é de irmãos mais velhos. Se você crê em um só, muito provavelmente você vai ter contato com um só, e tá super válido. Se você crê em mais, vai ter contato com esses outros, e sabendo que cada um tá ali por algum motivo, por algum propósito, tá? Não vou entrar em nada religioso nesse ponto, basta saber que são irmãos mais velhos, uma família espiritual que tá aí para te dar uma sabedoria, para te dar orientação, para te dar para te dar aquilo que você precisa, não é aquilo que você quer, é aquilo que você precisa, e te ajudar a cumprir, passar, pegar teu diploma lá no final, tá certo? É isso. Se for alguma dúvida, pode deixar aqui, se quiser mandar pra mim lá no grupo, a gente conversa também um pouquinho mais, tá certo? Um grande beijo e até a próxima, que a gente vai falar do poder de orar.